Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Já deixa o like antes que você se esqueça. E muito obrigado pela gentileza do seu apoio. Esteja você, meu amigo ou minha amiga, em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Tá bom, gente? Vamos lá. Comentar neste vídeo sobre inúmeros ataques importantes que a Rússia fez na noite de ontem e madrugada de hoje lá na Ucrânia. Mas são tantos ataques, gente, tão poderosos, tão certeiros, né? Chama bastante atenção, né, este fato, né, de como a Rússia está conseguindo ser certeira nos seus ataques, né, às posições ucranianas, né. Primeiro que eu quero destacar é a destruição e captura também de redutos, né, que eram controlados pelos ucranianos, pelas forças armadas da Ucrânia, no entorno de Chasiv Yar. Quando a Rússia fez a travessia ali do canal de Severodonetsk, obrigou as forças armadas da Ucrânia a rumarem para a parte mais ocidental de Chasiv Yar. A Rússia conquistou também ali muitos territórios depois que fez essa ultrapassagem do canal de Severodonetsk, né, conquistando muitas posições que eram defendidas de forma até heróica pelas forças armadas da Ucrânia. Tá? A Rússia segue a conquistar territórios ali no entorno de Chasiv Yar, praticando aquela guerra de desgaste, como você sabe. Chasiv Yar pode cair há 2 semanas, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, daqui a 4 semanas, mas tudo depende da própria Rússia, né? Se a Rússia deseja fazer uma ofensiva mais relevante para tomar devidamente, totalmente a cidade de Chasiv Yar, ou se prefere continuar a desgastar as forças armadas da Ucrânia e também da OTAN naquela região. A aldeia de Kalinovka, que é certamente ali também, como vocês sabem, uma parte de Chasiv Yar, um distrito, né? Uma espécie de distrito de Chasiv Yar, né? Já está quase que totalmente controlada pelas forças armadas da Rússia. Ela dá um acesso importante, né, a uma área de Chasiv Yar, né, em que as forças armadas da Ucrânia estão ali tentando se refugiar, né? E também toda aquela parte agrícola desta região já foi conquistada pelas forças armadas da Rússia. Tá? Então depende do que a Rússia quer com Chasiv Yar. Pode conquistar essa cidade em poucos dias ou pode continuar a desgastar as forças armadas da Ucrânia. Nessa frente de batalha, nós temos muitos soldados ucranianos que vieram das ruas, né? Aqueles novos mobilizados que foram sequestrados nas ruas da Ucrânia enviados para Chasiv Yar. Tá? Bem, as forças armadas da Ucrânia também estão lamentando neste momento uma nova invasão a Sumi. É isso mesmo. Lá no norte do país, a Rússia já havia feito uma ofensiva sobre Sumi, invadindo este oblast ucraniano há algum tempo atrás, né? Só que a Rússia fez uma nova invasão, né? Naquela região ali de Sumi com Bryansk, que é uma oblast russo, né? Houve uma nova invasão, portanto, a Sumi, dessa vez a partir de Bryansk. As forças armadas da Rússia, no primeiro momento, avançaram bem, só que aí, segundo informações do comando político e militar ucraniano, as forças armadas da Ucrânia conseguiram deter o avanço dos russos, né? E comemoraram como se isso fosse de fato uma grande vitória. O problema é que para conseguir evitar, né, que a Rússia se aprofundasse, né, as forças armadas da Ucrânia tiveram ali muitas baixas. Fala-se no número de mortos bastante relevante, mas não é divulgado claramente pelas forças armadas ucranianas, mas sabe-se, e eles entendem, e eles divulgam isso, eles estão falando sobre isso, que houve um número significativo de feridos. Tá? Então, nova invasão assume, né, a partir de Bryansk nesse caso. O comando militar da Rússia não disse nada sobre se de fato houve um avanço ou não. De qualquer forma, ao que parece, a Rússia fez dessa ofensiva, essa invasão aí, assume, para testar as forças armadas da Ucrânia naquela região, né? Para fazer um reconhecimento de território, um conhecimento, né, no caso de território, a saber com que a Rússia está lidando neste momento naquela região. Né? É provável que algo ocorra nos próximos dias nesta região de Sumi. Foi uma entrada em Sumi para um local diferente, né, para testar, né, a resistência das forças armadas da Ucrânia, para entender como era o terreno, e é provável que algo aconteça aí nos próximos dias. Tá? Bem, algo muito importante que eu queria falar para você de várias coisas que aconteceram, eu destaco 2 em especial que aconteceram na madrugada e manhã de hoje lá na Ucrânia. Numa delas, eu queria falar sobre Volchansk, né, que é aquela cidade, o principal, né, front, na verdade, né, em Kharkov, na cidade de Volchansk. As forças armadas da Rússia utilizaram bombas FAB 3000, né,
que tem aquele módulo de planeamento, né, e também ela é guiada, ela acerta as posições inimigas, gerando uma destruição enorme, gigantesca, e as Forças Armadas da Ucrânia não conseguem abater as aeronaves que jogam as bombas FABs, porque as bombas FABs elas conseguem, as aeronaves podem jogá-las a uma altura muito forte, né? Muito alta, né? Muito grande, né? Digamos assim, né? E aí essas bombas fazem todo o trabalho, tá? Então o que aconteceu? Unidades do exército russo assumiram o controle, isso é importante, da primeira linha de arranha-céus de edifícios que fica ali em Volchansk, né? Isso é muito importante, por quê? Porque particularmente há 3, né, grupos de arranha-céus. 2 são muito importantes, por quê? Porque servem como locais de defesa para as Forças Armadas da Ucrânia. Elas utilizavam esses arranha-céus como um local para se defender e também para atacar as Forças Armadas da Rússia, evitando até um tipo de avanço naquela região pelas Forças Armadas de Moscou, né? Então são 2 grupos de arranha-céu, né? 2 linhas, né? Com grupos de arranha-céu. A primeira linha foi conquistada pelas Forças Armadas da Rússia. E estas eram, na verdade, segundo o comando militar russo, esses 2 grupos de arranha-céu eram 2 das maiores dificuldades que a Rússia teria para enfrentar os ucranianos em Volchansk, né? Então, veja, as bombas FABs, né, que chegaram nesse momento aí, né, lá em Volchansk, né? Bem, interessante, porque nesta região de Volchansk, você tem ali um número bem maior de soldados, né, ultranacionalistas ucranianos, né, do que propriamente em Chasiv e em outras áreas da Ucrânia, tá? Essa bomba FAB teria, na verdade, eliminado muitos desses soldados aí ultranacionalistas, né? Evidentemente que também outros soldados não necessariamente ultranacionalistas, mas houve ali uma destruição bastante elevada de soldados, tá? Bem, o número de mortos neste caso foi assustador, tá? Por quê? Porque a bomba FAB não deixa ninguém vivo, né? Se alguém ficar vivo, vai ficar com problemas, né? Inclusive problemas físicos bem severos, né? O que se sabe é que houve um número de baixas ucranianas com essa bomba FAB que foi jogada ali em Volchansk, um número muito alto. Só que as Forças Armadas da Ucrânia trata de esconder neste caso aí. É evidentemente que trata de esconder porque não quer falar do número alto de mortes que aconteceu, né? Agora, sabe qual é o problema em Volchansk? O problema em Volchansk é que quando a Rússia consegue jogar uma bomba FAB, né, e elimina, né, soldados ucranianos ali naquela região, o problema é que você não tem ambulância para socorrer essas pessoas, né? Então aqueles que ficam vivos, provavelmente ficam vivos por muito pouco tempo, né? Então, isto quando se trata de um míssil, quando se trata de, enfim, da artilharia russa. Quando se trata de bomba FAB, dificilmente alguém vai ficar vivo, né? Ali numa vasta região ali atingida pela bomba, quem está presente ali, em geral, perde a vida, né? Só que aqueles que eventualmente ficarem feridos, né? No caso deste ataque com a bomba FAB, aqueles que ficaram efetivamente feridos, provavelmente morrerão também. Lamentavelmente aí para suas famílias. Por que morrerão também? Porque não tem como ser socorridos, né? As Forças Armadas da Ucrânia não está conseguindo enviar com muita facilidade remédios, medicação mesmo, né? Alimentos e mesmo armas, munições para Volchansk a todo momento. Apenas em algumas situações que as Forças Armadas da Ucrânia conseguem fazer um envio, mas em geral, quando tenta fazer esse tipo de envio de armas, alimentos, tal e tudo mais, a artilharia russa trata de evitar com que essa tentativa tenha êxito. Embora lá em Volchansk há um depósito já bastante significativo, já tem bastante coisa, muita coisa foi levada para lá em termos de remédio, em termos de medicação, em termos de alimento, em termos de armas no passado. Porém, não tanto, provavelmente, como necessita as Forças Armadas ucranianas. O fato é, não tem serviço de atendimento hospitalar em Volchansk. Não tem como socorrer os soldados em Volchansk. As ambulâncias não podem circular. Sequer tem ambulância hoje em Volchansk, né? E ambulâncias não podem partir de outras cidades para chegarem em Volchansk, a Volchansk e socorrerem os soldados que ficarem feridos. De tal sorte que quem se fere em Volchansk provavelmente morre, né? Bem, além disso, gente, houve uma outra tentativa de ataque à Crimeia.
enorme. Aparentemente a Ucrânia fez o quê? Ela, assim, foi reservando um número bem importante ali de drones e também de drones tradicionais e também barcos não tripulados, né? Para que acumulou, né? Fez um acúmulo dessas armas para tentar atacar a Crimeia. É isso mesmo. Para fazer um ataque à Crimeia, só que dessa vez a situação foi bastante complicada. 10 barcos não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia tentaram atacar a Crimeia, notadamente o porto de Sebastopol, que é o grande porto, a grande cidade, né? Mesmo na época da Crimeia, quando a Crimeia pertencia à Ucrânia, Sebastopol era uma espécie de cidade autônoma, né? Tamanha a sua importância, né? Então, houve uma tentativa, portanto, de atacar, né, Sebastopol pelas Forças Armadas Ucranianas. Isso, na verdade, aconteceu na manhã de hoje, madrugada, quase manhã de hoje, lá na Crimeia, né? E o principal objetivo era destruir várias posições em Sebastopol e, se possível, também chegar à ponte da Crimeia, tá? Que fica um pouco mais afastada de Sebastopol. Isto foi informado por vários meios e veículos, tanto da Ucrânia como também da Rússia. Foram inúmeros barcos não tripulados, a Rússia destruiu todos. Na verdade, 10 barcos não tripulados foram destruídos, né, ali na tentativa de atingir Sebastopol. Tá? Além disso, olha só, não foi somente com os barcos não tripuláveis, foi também com drones, né? A Ucrânia fez uso aí de uma quantidade assim enorme, 33 drones, né? 33 drones a Ucrânia utilizou para tentar atacar Sebastopol. E todos esses drones, nesse caso, foram destruídos pelo sistema de defesa que a Rússia implantou ali na Crimeia. Tá? Então houve um êxito defensivo da Rússia. Eu costumo falar aqui que a defesa antiaérea da Rússia hoje é a maior do mundo, a melhor do mundo, a mais sofisticada do mundo, né? E acho até que o que há de mais sofisticado aí é muito pouco perto do que de fato pode haver, né, em termos de sofisticação da defesa antiaérea da Rússia, mas a Rússia estaria guardando isso para a OTAN, né, no possível confronto aí direto com a entidade atlanticista, né? Agora, é assustador, né? 33 drones, né? A gente fala aqui, né, e a Ucrânia sempre faz propaganda de quando um drone, né, ultrapassa a defesa aérea e atinge posições geralmente civis, né? E, em geral, nas redes sociais, as pessoas tendem a falar que as Forças Armadas da Rússia não andam muito bem em termos de defesa aérea, né? Inclusive, aqui no meu país, aqui no Brasil, tem um canal do YouTube que costuma falar muito bem isso, que a Rússia é muito fraca em termos de defesa aérea. Enfim, tem gente que tem patrão, né? Sabe como é que é, né? Enfim, né? Tem gente que fala, aqui no meu país tem canais do YouTube que falam, por exemplo, que a Ucrânia está vencendo a guerra ainda, né? A Ucrânia já está chegando em Moscou, né? E vencendo a guerra, aí, segundo alguns canais aqui do meu país, né? É inacreditável, 33 drones. Então veja, é necessário falar do quão bem sucedido foi esse trabalho da defesa aérea russa, porque 33 drones, nenhum atingiu o objetivo, todos eles foram destruídos. 10 barcos não tripulados, todos foram destruídos também pela defesa da Rússia, né? Então realmente são números bastante interessantes, dentre muitos outros números e acontecimentos no fronte ucraniano na noite de ontem, manhã de hoje, madrugada de hoje e manhã e já começo de tarde lá na Ucrânia. Então foi mais um dia, né, em que as Forças Armadas da Rússia foi muito bem sucedida lá na Ucrânia no seu confronto contra as forças otanistas. Muito obrigado, amigos e amigas, pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final. De novo, forte abraço a todos vocês que estão em vários lugares desse imenso mundão de nosso Deus. É isso.